qual que é o tema central da minha mensagem hoje? O que eu quero trazer para você? É que a fé não é negar a realidade que nós vivemos. A realidade é aquilo com a qual você vive. Mas é o quê? Escolher acreditar na palavra de Deus acima das suas emoções, acima dos seus medos, acima da opinião dos outros, né? Então, hoje nós vivemos uma geração mais conectada da história, né? Então nós vivemos uma geração que hoje, como se diz, ela está mais conectada em redes sociais, né? E ao mesmo tempo, uma das mais ansiosas, né? Então nunca foi, irmãos, tão fácil você comparar a sua vida com a dos outros. Então hoje você pega o seu celular, abre lá o seu Instagram, Snapchat, TikTok, né? Hoje tem Kawaii, tem um monte de coisa lá que os jovens, né? Tem coisa que hoje eu já nem consigo acompanhar, né? Às vezes as meninas chegam lá com um aplicativo novo, né? Pai, ó, tem esse aplicativo. Eu falo, misericórdia, minha filha. Então, assim, hoje nós abrimos as redes sociais e parece o quê? Que todo mundo está feliz, né? As pessoas estão viajando, né? Prosperando, né? Sabendo o quê? O que exatamente fazer da vida. Então, é nesse cenário que, às vezes, muitos jovens, o que acontece? Aquilo acaba tomando o coração deles, né? Aquilo acaba enchendo o coração desses jovens, né? Então, assim, um jovem que ele está ali, vamos se dizer, iniciando, né, a sua adolescência, né? Ele tem uma célula, né? Ele está ali na escola, então o coração dele acaba sendo tomado por isso. E isso acaba minando a fé dele. Então é nesse contexto que às vezes que esses jovens acabam consumindo, o que acontece? Eles passam a ser guiados pelo que sentem, né? Então aí começa a vir as frases, né, que minam o coração, minam a fé deles. Eu não me sinto capaz, né? Eu não tenho uma aparência legal, né? Eu não me sinto amado. Eu não me sinto perto de Deus, né? Eu não me sinto forte o suficiente. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vamos ler a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Amém, irmãos? Então, a fé, ela é um espírito. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente consome hoje na internet. Então hoje, a maior ferramenta do inimigo para minar a fé de um jovem, de um adulto, né, de um adolescente, é o quê? É a internet, né? A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente consome, com aquilo que a gente tem enchido o nosso coração, né? Isso vai dizer muito respeito no nosso ministério, né? Então hoje eu vou te mostrar aqui 4 verdades, né, que podem transformar a maneira como você vive e a maneira de como você enxerga o reino de Deus. Primeiro ponto, a fé, ela é um espírito. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Amém. A palavra de Deus diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Então a palavra de Deus está falando que a fé, ela é o quê? Ela é um espírito. Como está escrito, eu criei, por isso é que o falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Então, irmãos, a fé, ela é um espírito. Assim como o apóstolo Paulo, ele descreve, né? Então, a fé sendo um espírito, ela pode gerar um ambiente propício para o mover de Deus, só que também ela pode também ali trazer, né, esse ambiente propício para o mover de Deus, e também a incredulidade, irmãos, ela também é um espírito. Então ela pode também gerar o quê? Um ambiente de morte, um ambiente de cansaço espiritual, né? Um ambiente de peso, de infertilidade no seu ministério, né? Na sua vida com Deus. Então, irmãos, você pode perceber que quando chega um jovem cheio do Espírito, né? Ali na sua célula,
ou às vezes num culto, ou às vezes ali para servir num evento da igreja, o que acontece? O ambiente inteiro é tomado, né? Por quê? Porque existe um espírito de fé, né? Um espírito de fé ali sobre esse jovem, né? E assim também a incredulidade, irmãos. Então, quando alguém é cheio de incredulidade, o que acontece? Isso acaba se tomando, né? Toma o lugar também, né? Então, isso acaba sendo o quê? Uma consequência das pessoas que andam ao redor dessa pessoa. Você pode ter certeza, irmãos, se você andar com uma pessoa que é cheia de fé, o seu ministério ele vai avançar, né? Se você andar com uma pessoa que ela tem um coração voltado para o Senhor, né, uma vida com Deus contínua, uma vida com Deus que eu falo, é uma vida de separação, né, uma vida de santidade, né, orar ao Senhor, ter ali a leitura da palavra, não que isso vire uma religiosidade na sua vida, mas que seja, a gente tem que andar do lado dessas pessoas, pessoas que expressam o reino de Deus, pessoas que expressam a fé do reino de Deus, amém? Glória a Deus, irmãos. Então, como que a gente pode ver, né? Qual exemplo da palavra de Deus que a gente pode ver que teve, né? Essa consequência de andar pessoas que olham para aquilo que elas veem, para aquilo que está ao seu redor, um espírito de incredulidade, né? Lá, né? Com os espias, né? Lá em Números capítulo 13, do versículo 31 ao 33. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, irmãos, aqui quando esse povo ele vai lá espiar a terra, né, o que eles trazem? Eles trazem um relatório de morte. Se você ler ali, pegar o capítulo de Números e ler toda essa passagem ali, irmãos, causa um desespero numa geração toda, né? No meio ali desse povo tinham dois jovens, Josué e Caleb, né? A palavra de Deus fala que eles tinham um espírito diferente. Amém? Irmãos, você é esse jovem. Você é esse jovem que é chamado para quê? Para chegar lá na sua escola e demonstrar que você tem um espírito diferente. Para você chegar no e-mail da onde você convive e você demonstrar que você tem um espírito diferente. Você foi chamado para algo diferente. O Senhor, Ele tem algo maior, irmão, maior e melhor. A palavra de Deus fala que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. É isso que você tem que carregar no seu coração. É isso que tem que ser, que tem que pulsar no seu coração, né? Você foi incumbido, irmão, né? A palavra de Deus fala que nós somos sacerdotes e reis, né? Eu estava ouvindo, né, o seminário hoje, e o pastor ele estava falando, né, a respeito desse versículo. E nós fomos incumbidos para ser sacerdotes e reis. Então nós não podemos falar como camponês, irmão. Você tem que falar como um filho do rei, né? Você foi chamado para quê? Para demonstrar a diferença nessa geração, para expressar o reino de Deus, né? E qual que é a pergunta aqui? Com quem que você tem caminhado? Quais são as pessoas que você tem ceado, né? Quais são as pessoas que você tem sentado, né? Quais são as pessoas que você tem andado para levar junto com você no seu ministério, né? Então o Senhor, irmãos, Ele vai nos dar a vida, mas o Senhor, Ele também nos vai dar irmãos de aliança, né?
Então, hoje nós vemos uma geração de jovens que eles estão sendo discipulados pelo algoritmo, né? Por influenciadores, né? Temos, irmãos, você pega lá o aplicativo A Videira hoje em si, então você põe lá no YouTube, só você colocar Igreja Videira, são um leque de pastor lá para você ver uma mensagem, né? Ver uma ministração, uma conferência. Eu mesmo, irmãos, eu tinha muito essa questão, né? Vou confessar um pecado aqui. Eu gostava muito de série, né? E eu gostava muito assim de série. Então, assim, depois que, né, eu comecei, né, voltei, né, para os caminhos do Senhor, irmãos, eu só consigo ouvir palavra, meditar na palavra, ler um livro. Então, assim, são hábitos que você gera. Isso vai o quê? Vai externando, né? Então, assim, o que acontece com esses jovens? Eles são discipulados pelo algoritmo, pelos influenciadores e pela opinião dos outros. E às vezes, sem perceber, o que acontece? Começa a acreditar naquilo que é do mundo, que não são bons o suficiente, que não tem capacidade para avançar, né? E então, o que acontece? Acaba se tornando um jovem esmorecido, né? Então, o Senhor, Ele nos dá uma ferramenta poderosa, que é a sua palavra, né? É a sua palavra. Irmãos, por meio da palavra a gente pode quebrar toda mentira. Por meio da confissão da palavra a gente pode quebrar todo julgo, né? Então, o Senhor, Ele procura jovens igual a Josué e Caleb. Amém? Jovens que têm um espírito diferente, né? Se você chegar lá na sua escola, né? Eu vejo pelas meninas, né? Então, assim, a Ana e a Maria Eduarda, né? Então, assim, eu vejo muito pela escola que elas estudam, né? Então, assim, é um contexto que às vezes eu vou lá buscar irmãos. Você olha assim o cabelo daqueles jovens, fala assim, meu Deus do céu, como esse jovem precisava do Senhor. Você olha lá, aqueles jovens, gente, você fala, não, esse jovem precisa ter um encontro com Deus. Igual ela tem uns amigas delas, e ela fala assim, não, ela precisa ir para o encontro com Deus. O que vai mudar a vida desse jovem é o Senhor, né? E às vezes a gente não tem como chegar lá, eu adulto, mas você jovem, você tem. Você é o enviado de Deus lá no seu trabalho, na sua escola, né? no meio que você vive, né? Então, nós temos que ser pessoas que acreditam no que Deus diz, né? Que Deus me chamou, que eu tenho um espírito diferente. Quais são as aplicações que eu posso fazer diante disso? Escolher a amizade que nos aproxime do propósito de Deus. Termos muito cuidado com aquilo que a gente consome nas redes sociais, né? Então, ouvir mais a voz de Deus do que a voz da comparação, né? Irmãos, a gente vive numa geração hoje que ela é muito preocupada com aquilo que se vai vestir, com o seu corpo, com a sua aparência, com aquilo que vai se portar, como se portar. São coisas importantes? São, mas não são coisas que tem que tomar o seu coração. O que tem que tomar o seu coração são coisas do alto, do reino, né? São coisas que vai instigar você a crescer e avançar no reino de Deus. Amém? Então, irmãos, a fé, ela é um espírito, né? Segundo ponto, quando nós cremos, nós falamos, né? Então, você pode ter certeza que aquilo que ocupa a sua mente, ele vai moldar a sua fé. Amém? Então, quando nós cremos, nós falamos. A palavra de Deus lá em Romanos 10, 9 e 10 é um versículo uma passagem bem conhecida. Pode projetar no telão para mim? Romanos 10, 9 e 10. Isso. Glória a Deus. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém, glória a Deus. Então a gente vive uma geração que fala muito sobre si mesmo, mas sobre pouco daquilo que Deus diz, né?
Então, a fé bíblica, irmãos, não é você repetir frases mágicas, né? Frases de efeito. É o que? É você alinhar a sua boca com a verdade de Deus. É quando você diz, né, para o mundo espiritual: eu sou amado por Deus, a minha identidade está em Cristo, eu tenho um legado, né? Hoje eu carrego um legado, Deus tem um propósito na minha vida, eu não sou definido pelo meu passado, a graça de Deus ela é suficiente para mim, né? Então aqui a gente está concordando e declarando a realidade dos céus e a palavra sobre a nossa vida, né? Em Marcos capítulo 11, tem uma passagem da figueira. Marcos capítulo 11, do versículo 12 ao 14. E depois a gente vai ler do versículo 20 ao 23. Marcos capítulo 11, do versículo 12 ao 14. A palavra de Deus ela diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi se ver nela. Porventura, acharia alguma coisa? Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Aí no versículo 20, irmãos, diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, assim será com ele. Então Jesus, ele vem e fala com a figueira, e ele ensina que a fé, ela se manifesta por meio de palavras, né? Ela se manifesta por meio da expressão do seu falar. Irmãos, a gente não vai conseguir nada no mundo espiritual ou na vida cristã se a gente não falar, se a gente não declarar, se a gente não declarar a palavra de Deus, se a gente não pegar chama fé confessada, né? Você pegar um versículo bíblico e declarar, que nem a gente, aqui no começo a gente leu o Salmo 23, declara, começa a declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? A palavra de Deus fala que nós, em Efésios, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Amém? A palavra de Deus ela fala que nós somos mais que vencedores por intermédio daquele que nos amou. A palavra de Deus ela fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que nos amou. Amém? Então, irmãos, eu vou dar um testemunho meu aqui. Eu estava assim, quando eu voltei no meu encontro, o pastor ele liberou uma palavra na minha vida, né? Que o Senhor ele estava me chamando, né? Para ser um pastor, né? E que Deus ia acelerar as coisas de tal forma que eu não ia entender, né? Então o que aconteceu esse dia? Nossa, o coração ficou cheio, né? Recebi essa palavra, nossa, saí dali. Mas assim, irmãos, aí começou a acontecer tudo ao contrário, né? Pelo menos assim, eu pensava assim: nossa, uma coisa já está fluindo, né? Que é a minha vida financeira, outra coisa já começou a andar também, que é o meu ministério. Mas o que aconteceu? As coisas, elas começaram, né, a ter resistência, né? Veio um tempo onde o Senhor, ele quis, né, eu creio, né, irmãos, que esse tempo é um tempo onde o Senhor, ele quis provar, né, mostrar, né, aonde está o meu coração. Se é nas coisas do mundo ou se é nas coisas do reino de Deus. Aonde está o meu valor? Se é na igreja ou se é naquilo que eu tinha colocado, né, a minha vida, que é o meu trabalho, né? Porque para mim, igual estava conversando esses dias com um amigo, para mim a minha segurança antes era a minha vida financeira. Hoje, irmãos, a minha segurança é Cristo, entendeu? Posso estar passando a maior dificuldade, mas eu tenho o Senhor, né? A minha alegria está no Senhor. Irmãos,
antes, no meio de uma crise, eu já tinha que tomar remédio, eu tinha que ir atrás de um médico para poder receitar ansiolítico. Hoje não. O que eu faço? Eu vou para o Senhor, vou ter meu tempo com Deus, irmãos. Porque é aquilo que nos fortalece, né? O que vai nos fortalecer é o que? É você declarar a palavra de Deus. Pegar ali, abrir em Salmos, né? Eu não sei como é que é o seu plano de leitura, mas abre ali em Salmos, começa a declarar Salmos, Provérbios na sua vida. Irmãos, eu garanto para você, às vezes as coisas não vão mudar assim, mas o seu coração muda em relação diante da situação. Às vezes você olhar às vezes você olhar ali para o seu ministério e falar, poxa, mas eu queria tanto que a minha célula multiplicasse, queria tanto que o meu ministério multiplicasse, né? Queria tanto que avançasse, né, a rede ali de jovens, né? Queria tanto ver os cultos de jovens lotados. O Senhor também quer esse desejo. Mas o que acontece, irmão? Você tem que declarar que você faz parte da videira frutífera, que o Senhor, Ele te chamou para multiplicar, né? Isso tem que estar pulsando no seu coração, né? Isso é um espírito diferente. É você declarar, né, a palavra de Deus. Então, Jesus, Ele vem e Ele fala com a figueira, Ele ensinou que a fé, ela se manifesta por meio das palavras, né? Então, irmãos, isso não é negar os problemas da vida, mas é o que? É declarar que o problema, ele não tem a palavra final, né? Então, às vezes, irmãos, o seu monte hoje, ele seja a ansiedade, o medo do futuro, às vezes a pressão para se encaixar num lugar, né? Ou às vezes pecados que se repetem, ou às vezes pode ser até conflitos dentro de casa, né? Mas você tem que falar a esse monte que a ansiedade, ela não governa mais a sua vida, né? Que o medo, ele não define o seu futuro, e você pertence a Jesus. Irmãos, é tão precioso você olhar para Cristo, né? E hoje você perceber que Ele habita dentro de você. Hoje há um rei que mora em você, né? Qual circunstância, irmãos, que é maior que o Senhor? Não existe, irmão, não existe nada nesse mundo, né? O que é multiplicar uma célula para o Senhor, né? Basta ter um coração correto, né? O Senhor, Ele está levantando pessoas que são capacitadas, né? Irmãos, não deixe que as suas emoções, elas venham pregar para você, mas o que? Pregue a palavra de Deus para as suas emoções, né? Pregue a palavra de Deus para as suas emoções. Não deixe que nada venha abalar a sua fé, né? Fale ao monte, abre a sua boca, começa a declarar as verdades do reino, né? O Senhor, Ele tem algo especial para os seus filhos. Mas é igual ontem, né, a gente aqui na comunhão, né, e as irmãs falando assim, todo aquele que pede, recebe. Vocês se aprende o que? Lá nos kids. Mas isso é uma verdade, irmãos. Todo aquele que pede, recebe, né? Eu creio que quando a gente chega no nosso pai, né, terreno, pelo menos quando eu chegava no meu, era assim, né? Às vezes eu estava com desejo, né, eu queria ter lembro até hoje, quando saiu o Nintendo. Meu sonho era ter um Nintendo, né? Hoje já é PlayStation 5 já hoje, né? Então meu sonho era ter um Nintendo, né? E eu ficava assim, nossa, vou falar pro meu pai vai brigar comigo. Mas não, um dia eu fui lá, tomei coragem, falei e ele me deu, né? Assim, glória a Deus, assim a gente tem que ser com o Senhor, irmão. Às vezes perder o medo, né? Ficar com aquele receio, Senhor, será que o Senhor, Ele quer me dar? Ele quer te dar. Basta você abrir a sua boca e falar, né? Terceiro ponto, não tente ajudar a Deus. Lá em Gênesis, capítulo 15, do versículo 1 ao 6, a gente lê a história de Abraão, né? Então, Gênesis, capítulo 15, versículo do 1 ao 6, a palavra de Deus diz assim: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será de sobremodo grande. Respondeu Abrão ao Senhor Deus: Que me haverás de dar, se continuo sem filhos,
e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, irmãos, Deus ele prometeu um filho a Abraão, né? Essa história, né, é uma história que ela fala muitas coisas, né, irmãos? Da gente tentar colocar as nossas mãos naquilo que o Senhor ele quer fazer. Tentar fazer do nosso modo e do nosso jeito, né, sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, Abraão aqui, o que ele fez? Ele vem, né, Sara vem e oferece Agar. Para quê? Para que eles tentem, né, acelerar o propósito de Deus na vida deles. E quantas vezes a gente não é assim também, né? Quantas vezes nós não tentamos acelerar o propósito de Deus nas nossas vidas? Quantas vezes a gente não tenta acelerar o chamado de Deus para as nossas vidas, né? Então, qual que é a maior dificuldade hoje? Hoje a gente vive uma geração que é tudo rápido, né? O Senhor hoje vive, como se diz, as pessoas veem o Senhor como um fast food, comida rápida, né? Mas tem coisas, irmãos, que o Senhor ele vai preparar o seu coração primeiro, né? O Senhor às vezes ele quer te dar algo grande, mas ele vai te preparar primeiro para que você venha receber aquilo, né? É igual o cara quando ele compra um carro lá, ou seja, uma Ferrari, né? Então ele precisa ali de uma instrução para ele poder dirigir aqui. E antes dessa instrução ele precisa da carta, senão ele não dirige, né? Então, Deus ele prometeu um filho a Abraão, mas quando a promessa demorou, o que ele fez? A Sara veio e tentou ajudar esse processo, acelerar esse processo, gerando o quê? Ismael, né? Trazendo o quê? Frustração e sofrimento, né? Mesmo que assim, o Senhor ele ainda deu uma palavra para Ismael por causa da aliança que ele tinha com Abraão, né? Então, o Senhor, irmãos, ele tem um propósito para nós, tem um chamado para nós, tem algo grande para nós, mas tem coisas, irmãos, que vai levar tempo. Tem coisas que o Senhor ele vai preparar o seu coração para aquilo, vai preparar a sua maturidade para que você venha receber aquilo, né? O que adianta você receber algo grande se quando chega na hora você não sabe o que fazer com aquilo ali, né? Então, o Senhor ele vai te instruir, irmãos. Então, a gente quer resposta rápida para tudo, né? Uma corte rápida, sucesso rápido, dinheiro rápido, resultado rápido, né? Então Deus ele não trabalha apenas o quê? Para nos dar algo. Ele trabalha para nos formar primeiro, né? Então a espera, irmãos, ela não é uma perda de tempo. A espera ela é a sala de treinamento para você receber aquilo do Senhor, né? Então, às vezes você olha ao seu redor, no contexto que você vive, e às vezes fala assim: nossa, mas tal pessoa, tal fulano lá na minha sala já está namorando, né? Todo mundo já sabe o que fazer da vida, eu ainda não, né? Todo mundo está crescendo, menos eu. Fulano está galgando tal lugar lá dentro da empresa por causa do pai dele, menos eu, né? Mas o que acontece? O nosso tempo, o meu e o seu, está o quê? Nas mãos de Deus. Irmãos, a graça de Deus ela não depende da sua pressa. Esperar em Deus, irmãos, não é ficar parado, né? Esperar em Deus é o que? É continuar obedecendo enquanto a promessa ela amadurece, entendeu? Então assim, eu creio, irmãos, que o desejo do coração do jovem aqui é ter um escuta aqui lotado, né? Mas é aquilo que eu te falei, o Senhor ele vai te preparar, vai te moldar.
o Senhor ele quer frutificar, quer trazer frutos, né? É que nem a gente recebeu a palavra esse ano, né? Que é o ano da multiplicação. Assim, às vezes o Senhor ele já multiplicou muitas coisas na sua vida, né? Mas às vezes tem coisas que ele precisa tratar. Não que o Senhor que a gente precisa ser provado para receber alguma coisa. Não, irmãos. Longe disso, o Senhor ele nos ama, entendeu? O Senhor ele não vai colocar uma doença em você para que você venha a ser provado. Não, o Senhor é um Pai de amor. Mas o Senhor ele vai te capacitar para quê? Para que você venha dar o seu melhor, né? Para que você venha fazer o seu melhor ali. Tudo que a gente faz para o Senhor, irmãos, tem que ser o melhor. Tem que ser a boa parte, né? A boa parte. Então, irmãos, depois, nesse tempo, né, tem sido algo precioso para mim, né? Porque, você vê, eu ainda não estou liderando, né? Então, assim, às vezes eu fico meio assim, né? Eu fico meio receoso, falo, nossa, o pastor Marcelo chamou eu para ir lá em Santa Fé, né, ministrar uma palavra, né? Nossa, o pastor Marcelo me chamou ali para poder ir ali no culto de jovens, ministrar uma palavra. Irmão, isso aqui é um privilégio para mim, entendeu? Antes, eu sonhava com isso aqui. Assim, nossa, meu Deus, quero estar lá no culto, quero estar lá no meio dos irmãos, quero ser um discipulador. Mas eu creio que naquela época eu ainda não estava preparado para receber. Então, irmãos, Deus ele vai te capacitar, né? Ele está te trazendo capacitação, né? Para quê? Para que você venha receber do Senhor. Irmãos, continua servindo a Deus, mesmo sem você ver os resultados, né? Continue estudando, desfrutando, trabalhando, se preparando, né? Não troque a promessa de Deus por atalhos. Irmãos, quem corre na frente de Deus, geralmente se cansa. Você pode ter certeza disso. E quem anda com Deus, ele sempre chega, né? Quarto e último ponto, irmãos. Libere a sua fé descansando no amor de Deus. Amém? Então, irmãos, muitos jovens, eles acham que Deus está sempre decepcionado com eles o tempo todo, né? Mas Jesus, ele revelou que um pai que ama, acolhe, restaura, né? Então, Deus não ama nós quando nós acertamos, né? Ou quando, por exemplo, chega, eu acho engraçado, né? Chega chamando de jejum, né? Tem uns irmãos aí que ficam com o peito cheio, né? Fala, nossa, essa semana fiz jejum, vim no culto, vim na oração, vim não sei o quê, tô lendo a Bíblia, né? Aí o que acontece? É onde a pessoa se frustra, porque ela vai pela força do braço dela. Eu fiz, né? Eu tô fazendo, né? Então o Senhor, ele nos ama porque ele é amor, pela sua graça, pelo seu favor imerecido, né? Então às vezes, então irmãos, a gente não oramos para convencer a Deus a amar, nos amar, né? Nós oramos o quê? Porque nós já somos amados por Ele, né? A fé, ela atua pelo amor. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, a palavra diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. 1 João, capítulo 4, versículo 16 ao 19. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Amém? Então você é a expressão exata do amor de Deus nesse mundo, irmãos. Você é a expressão exata da graça do Senhor nesse mundo, né? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo ele produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Ele te amou primeiro, irmão, né? Então, o medo e a ansiedade e o temor de não conseguir, ele perde a força
quando a gente entende o amor de Deus, né? Então, irmãos, olha o que se produz quando nós sabemos que somos amados, né? Passamos a orar com confiança, né? Nós servimos com alegria, vencemos a culpa, enfrentamos o futuro com esperança, né? A fé, ela sempre cresce no solo da graça e do favor de Deus. Amém? A fé, ela flui também pela justiça de Cristo. A palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 9, diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém? Então, irmãos, a nossa confiança não está em você ser bom o suficiente, mas crer em Cristo Jesus, crer na justiça de Cristo, né? O Evangelho, a palavra de Deus, ela não diz para quê? Para que você se esforce, para que Deus venha amar você. O Evangelho, ele diz, Jesus, ele já fez o necessário para você aproximar de Deus, né? Irmão, não existe requisito nenhum para que você venha alcançar, galgar um passo maior do Senhor. O único requisito que tem é a fé, né? Quantos montes às vezes você tem enfrentado na sua vida, né? Quantos montes às vezes você tem ali visto, e às vezes você tem ficado paralisado diante desse monte. Mas eu quero te falar, o Senhor, ele está trazendo capacitação no seu coração para você enfrentar isso. Não sei o que você tem enfrentado hoje no seu meio, de onde você convive, né? Mas o Senhor, ele está te capacitando, né? Te dando um espírito diferente, né? Então, irmãos, a gente não precisa viver o tempo todo tentando merecer o amor de Deus. A gente já fomos aceitos em Cristo, né? Então, quando a gente entende isso, a fé, ela flui o quê? Naturalmente, né? Irmãos, às vezes nós chegamos assim num culto assim, guiados o quê? Por sentimentos, né? Ansiosos, né? Nos comparando, com medo do futuro, se sentindo insuficiente. Mas Deus, ele está dizendo para você hoje, para você parar de viver por aquilo que você sente. A fé, ela é algo prático, né? É algo prático, algo que se expressa. Não é vive pelo aquilo que você toca, é sobrenatural, é espiritual, né? Igual hoje o pastor ele estava falando, a gente tem que ser ousado em fé, né? Se você tem o desejo no seu coração de você ter uma casa, né? O Senhor quer te dar uma mansão, irmãos, né? Você tem que ser ousado em fé, andar sobre as águas, né? O Senhor, ele tem chamado você para andar sobre as águas, para viver um propósito novo na vida dele, na sua vida. Amém? Então, eu queria convidar você a ficar de pé. Amém. Vou convidar o Beto aqui também. Então, irmãos, eu queria orar, né, por você, né, para que o Senhor, ele venha acrescentar esse espírito de fé em você, para que o Senhor, ele venha gerar cada dia no seu coração um espírito diferente, para que o Senhor, ele venha gerar no seu coração vida de Deus, fluir do Senhor, para que aonde ali você esteja, você seja boca do Senhor, você seja expressão do reino de Deus. Irmãos, o que vai mudar, transformar uma geração hoje, são jovens apaixonados pelo Senhor, jovens que expressam, né? Jovem que chega ali e fala, não, o Senhor, ele tem solução para essa depressão que você vive, né? O Senhor, ele tem solução para o que está acontecendo na sua casa com os seus pais, né? Você é esse jovem, né? Você é esse enviado do Senhor. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Gostaria de orar pela sua vida.